Graça e paz, irmãos, bom dia. Amém? Eu quero estudar com vocês hoje, para surpresa total de nenhuma pessoa, continuar estudando o Sermão do Monte. E a gente está estudando com base em Mateus, né? Lucas tem alguma coisa, como a gente viu, mas é bem mais resumido. O Marcos já fez a oração, então nós vamos começar a fazer algumas considerações já. E vamos fazer uma oração mais para frente. A gente viu que o Sermão do Monte, é sempre bom a gente relembrar. Vocês lembram as 3 primeiras bem-aventuranças de cor já? De cabeça? Quem pode dizer? De cabeça, as 3 primeiras. Na ordem. A primeira qual é? Vamos lá. Pobre de espírito. Vai lá, Miriam. Então, fala maiúsculo. Uma coisa interessante que eu estudei sobre esse assunto é que, assim como nos 10 mandamentos, que os primeiros mandamentos falam da sua relação com Deus, também as bem-aventuranças começam com uma relação sua com Deus, da sua identidade em Deus e em Cristo, e depois as bem-aventuranças passam a falar de relações horizontais, da sua relação com o mundo, com o próximo, com o terceiro. Né? Essa é a última bem-aventurança hoje, a 4ª, que trata da sua relação vertical com Deus. Bem-aventurados, em Mateus 5, versículo 6. Então a gente viu que o pobre de espírito, e aí você vai abrindo aí enquanto eu digo, né? O pobre de espírito, ele reconhece a sua insuficiência e a sua necessidade de Deus. Isso é ser pobre de espírito, né? Saber que você não tem uma vida plena sem estar no centro da vontade de Deus. E o pobre de espírito chora. Ele chora porque caiu um martelo no pé dele? Não, ele chora por causa do pecado. Ele chora porque, como o Marcos orou, e por isso que eu disse que está orado, a gente é assediado pelo pecado. Porque a gente sabe que o pecado é como se você olhasse para a cruz e dissesse que ela é insuficiente, que ela não serve. E isso é muito pesado. O pecado é uma tragédia. E o pobre de espírito que sabe que reconhece que tem dependência de Deus, chora pelo pecado porque sabe que não é capaz sozinho também de vencer o pecado, que precisa do Espírito Santo para vencer, para se libertar desse corpo da morte, né? Como diz a palavra de Deus. E quem é pobre de espírito, reconhece que é fraco e chora pelos seus pecados e pelos pecados da humanidade, não é capaz de ser orgulhoso, de ser soberbo. Ele é manso. Ele não reivindica para si os seus próprios direitos, como se ele fosse titular e merecedor de todos os direitos, e não arrasta os outros para os tribunais. Ele é tendente e é capaz de suportar o dano, é capaz de ser pedido a sua túnica e ele dá também a capa. Né? E o pobre de espírito que chora e é manso também é feliz porque tem... Vamos lá, bem-aventurados, Mateus 5,6, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa é a 4ª bem-aventurança, fome e sede de justiça. Eu lia, toda vez que eu estou aqui na frente, eu estou dizendo para vocês como eu lia isso antes e como eu passei a ler estudando com mais atenção, né, e com mais reflexão esse texto, né? Digerindo mesmo cada frase, cada palavra, né? Eu lia isso como, a Bíblia fala sobre justiça social. Segue, próximo versículo. Interessante, eu tenho mesmo que querer justiça, isso é bom que o crente queira justiça,
e porque Deus vai me saciar. E segue. Mas vamos lá. Bem-aventurados a gente já sabe. Quem lembra a palavra grega para bem-aventurado? Macários. Stephanie também lembrava, ótimo. E o que quer dizer Macários? Não é uma alegria do Corinthians ganhou do Palmeiras. Não queria lembrar essas coisas, até porque a gente nem ganhou, foi um empate em 0-0. Então vamos ser respeitosos. Até porque já vira o jogo, né? Futebol é muito volátil. Então, mas assim, não é esse tipo de felicidade. É uma felicidade profunda, a gente já sabe disso. É uma felicidade de contentamento, né? É uma felicidade de aquele que se melhorar estraga. É uma coisa plena. É mais do que alegrias momentâneas. Alguns dizem que isso pode se equiparar, eu não sei ainda, gostaria de saber. Alguns dizem que pode chegar perto da felicidade do nascimento de um filho, mas que ainda assim a felicidade essa felicidade Macários ainda eu não sei se é possível ter algo além, vocês que são pais e mães me digam, mas é o que se diz, que chega ali quase lá, sabe que esse amor pai e filho, mãe e filha, claro, mãe e filho é quase esse contentamento pleno, né? Mas então fixa nisso, você que é pai, você que é mãe, fixa nesse sentimento, você que não é pai nem mãe como eu, fixa no sentimento que eles devem ter. Mas a verdade é aquele se melhorar estraga, tá tudo ótimo. Mas tá, de que tipo, vamos começar então, a gente falou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então nós vamos ver o que é bem-aventurado, já vimos. Vamos ver o que é fome e sede, para depois a gente ver o que é justiça e aí seguir para o nosso banquete, né, que nós seremos saciados. De que tipo de fome e sede Jesus está falando? É fome literal? Acho que não. Não temos muita dificuldade para imaginar que não é fome literal. E a palavra de Deus usa em vários outros livros fome e sede no sentido espiritual, né, no sentido figurado. Por exemplo, em Amós 8, versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Em Lucas e Mateus, e é curioso, esse versículo, descobri ontem, pastora, ele está no mesmo capítulo e versículo dos dois livros, de Lucas e de Mateus. Capítulo 4, versículo 4, Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus cita aqui Deuteronômio 8, 3. Porque ele diz, né, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, em Deuteronômio 8, 3, em Lucas e Mateus 4, 4, também a gente fala de fome, né, do pão, que não é o pão físico. Então, definitivamente, essa não é uma fome e uma sede literal. A não ser que existisse um doce chamado justiça, mas isso é outra história e eu não vou ficar viajando. Morto não tem fome também, né? Temos essa certeza. Fome é uma coisa típica de quem está vivo, né? Não tem restaurante no cemitério. Tem um cafezinho para o pessoal que vai no velório, mas assim, não tem, os residentes não precisam, não tem refeitório, né? Quem está morto nos seus delitos e pecados, para citar Efésios, não pode ter essa fome e sede dessa justiça de que Jesus está tratando. Então, a gente vai indo mais fundo no que é essa fome e sede. Falta de apetite é uma doença, é um problema. Nós temos orado, por exemplo, pela minha tia, que os remédios fizeram ela perder o apetite, né? E estamos orando, inclusive, graças a Deus, né, já digo aqui para a igreja, tem melhorado, né, estabilizou, não parou de perder peso, enfim. Então, isso é sempre uma preocupação, né? Perda de peso é sempre uma preocupação. Os médicos sempre falam assim, opa, perdeu peso rápido, o que aconteceu? Começa a te fazer exame, né? Nair sabe disso, né? Inapetência é uma doença, não é sinal de saúde. Normalmente, alguém que está enfermo tem mais sono do que apetite, né? Tem mais vontade de descansar, de dormir, do que de comer. Inanição e raquitismo são evidências de uma alimentação escassa. E aí a pergunta que eu faço para vocês, que eu me fiz e que me fizeram eu me alimento espiritualmente com a mesma frequência que eu me alimento fisicamente? Eu tenho tanta fome
de picanha quanto eu tenho de Bíblia? Você quer me ver de mau humor? Tira uma refeição minha. Você quer fazer amizade comigo? Me dá comida. É só assim, estou confessando. É verdade ou não é, Camila? Brigas de casal, Camila. Vamos lá, abrir a nossa intimidade para a igreja inteira. Que você adora que eu faça isso aqui na frente, né? Mas assim, várias brigas que a gente teve em casa, várias. Foi por quê? Em que horário? Porque a gente não tinha jantado ainda, não é? É batata, gente. Lá em casa a gente começa a quebrar o pau 7 horas da noite, é porque a gente está com fome, os dois estão com fome. É verdade. A gente quebra o pau por nada. Pô, o tapete do cachorro aqui está fora do lugar. Ah, mas você não escovou ele. Quem foi buscar ele na creche hoje fui eu. Você ficou o dia inteiro fora. Eu estou cansado, eu fiquei o dia inteiro de pé. E a gente vai aí, qualquer coisa. Essa lâmpada acesa. Essa lâmpada não é para estar acesa. 2, né, resmungão. Fome. Senta para comer. Aí, oh, amorzinho, como foi seu dia? Pega na mãozinha, beija a aliança, aí bate aquele remorso, né? Sobremesa do jantar é remorso. Mas enfim, a gente tem esse critério, esse desejo, essa valorização das refeições físicas. A gente come para festejar, né? A gente come para bater papo com os amigos, comida. Vocês notam que comer e beber é uma coisa social, é uma necessidade física, fisiológica, que é ao mesmo tempo social. Você não convida ninguém, desculpa, tá, gente, a escatologia aqui, mas você não convida ninguém para ir fazer o número 2. Certo? Oh, vamos lá comigo, vamos ali, eu estou indo lá na moita, vamos junto? Eu nunca soube, na verdade, que as meninas em festa, que normalmente uma amiga chama a outra para ir junto no banheiro, né? Então eu não sei o que vocês fazem lá, tá? Não sei se isso ver se está bom, né? Obrigado, viu, Keiko? Ela revelou o segredo das mulheres. É para uma olhar a maquiagem da outra e falar, não, amiga, tá bom, só mexe o cabelo aqui e tal. É isso, né? Eu sempre achei estranho. Falei, que vou chamar tá apertado. Sei lá, vai jogar o papel higiênico por cima, não sei. Enfim. Mas a verdade é que comer e beber são coisas físicas necessárias que é tão importante para a gente que a gente eleva isso. No céu vai ter banquete, né? Mas será que aqui a gente não está definitivamente falando dessa fome e dessa sede. Mas a outra fome e a outra sede a que Jesus se refere, ela tem a mesma frequência? Você faz isso com o mesmo entusiasmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vou me alimentar espiritualmente hoje. Pô, estou feliz que eu vou ver o Marcos, a Nair, eu vou conversar com a Lili, eu vou tocar, ou se não, olha, eu vou lá fazer o cafezinho, enfim. A gente tem esse mesmo entusiasmo, ou a gente está se alimentando só no domingo? Se você se alimentasse de comida só no domingo, quanto você estaria saudável hoje? Alguém que come mal fica raquítico. Essa pessoa carrega uma geladeira? Bom, eu como bem e não carrego uma geladeira, mas isso é outra história. Depende do tamanho. Se é um frigobar, talvez a gente enfrente. Mas a verdade é, se você se alimenta mal, você fica fraco. Se você se alimenta mal, você fica fraco. Isso vale tanto para o físico, quanto para o espiritual. E há doenças que são causadas por alimentação inadequada também. A gente vive na melhor e na pior época da história do homem. Porque a gente tem, na internet, à nossa disposição, a melhor teologia, o melhor conhecimento, os mistérios, os tesouros de Deus estão disponíveis, em bons livros, em bons artigos, em bons vídeos, em boas pregações, coisas que a gente não tinha nos anos 90, que começou nos anos 90, mas a gente não tinha esse acesso pleno, a capacidade de você estar se sentindo mal e de você buscar a palavra de Deus aqui, na palma da mão, né? Isso são coisas que são muito recentes, mas muito mesmo, né? Então essa é a melhor época para a gente se alimentar, para a gente ter um momento devocional. E ao mesmo tempo a pior, porque o melhor e o pior do mundo estão à palma da minha mão. O esgoto está aqui também. Isso depende para onde eu vou. E se a gente se alimentar de forma inadequada, isso também pode causar doenças graves.
e também do aspecto espiritual. E a gente tem visto, infelizmente, que existe um evangelho sendo pregado, que é o evangelho do homem, que não é o evangelho de Cristo, que é o evangelho das bênçãos, que é o evangelho do que Deus pode fazer e não de quem Deus é, que é o evangelho do poder e não da obediência, que é o evangelho do antropocentrismo, de que Deus tem que ser acionado para fazer a sua felicidade pessoal, para cumprir o seu desejo do coração, e não transformar o seu desejo para que seja igual o dele, e então, né, batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedir e dar-se-vos-á. Se eu pedir uma Ferrari hoje, Deus vai me dar? Não vai me dar. Eu não preciso, não tenho nem onde andar com ela, não vou conseguir pagar o IPVA, meu coração vai ficar deturpado, porque eu vou me achar o máximo, e assim por diante, né? Então não adianta eu ficar, né, exigindo a bênção de Deus se o meu desejo é despropositado, se o meu desejo é para mal e não para bem, né? Mas vamos lá, características dessa fome e dessa sede. A gente já sabe que ela não é definitivamente física. Fome e sede são necessidades reais, ninguém vive sem comida e sem água. Mas existe um tipo de apetite que Thomas Watson identificou como um apetite hipócrita, que é esse que eu me referi agora. Tem gente que tem fome e sede de bem-estar, não da presença de Deus. Balaão, qual foi a oração de Balaão? Senhor, eu quero morrer a morte do justo. Mas tem gente que quer morrer a morte do justo, mas não quer viver a vida que o justo vive. Quero Jesus, mas eu não quero ter que largar o meu desejo, o meu pecado de estimação. Eu sou crente, mas essa minha realidade é muito confortável. Eu lutei muito para conquistar isso. Não mexe. Senhor, não mexe. E qual é um exemplo bíblico disso? O jovem rico. Era rico, era bom socialmente, cumpria a lei, sentia que ainda faltava alguma coisa e foi a Jesus. Jesus falou, bom, você está fazendo tudo certo. Ele, não, mas o que mais? Bom, então você vende tudo e vem. E ele saiu triste, porque não foi capaz de dar esse passo. Então, às vezes, a nossa fome, a nossa sede é de trazer para a gente o alívio momentâneo, né? Como se fosse um analgésico, né? Porque o analgésico ele só tira o efeito. Se você não trata a causa, a hora que passar o efeito do analgésico, a dor vem com tudo, né? Mas a gente não tem muita noção do que é fome, graças a Deus. Você já passou fome? Fome não é vontade de comer. Eu estou com fome agora, mas eu acabei de comer 3 pãozinhos de queijo, né? Agora 9h30, 10 horas. Vai dar meio-dia, né, Orlando? Hora de comer. Minha barriga deu uma roncada aqui. Opa, está na hora, chega. Começa um mau humor, né? Isso é vontade de comer. Fome é você ficar muitos dias sem comer, meses sem comer bem, né? Não é almoçar às 2h. A fome ela é urgente. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Esse cara ele foi um sobrevivente de campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele explicou no livro dele uma coisa curiosa. Ele falou, você sabe, as coisas que os prisioneiros ali, enquanto a gente era forçado a trabalhar, de sol a sol, as coisas que a gente conversava não era sobre família, sobre saudade da família, ou sobre o fim da guerra, sobre a injustiça que a gente estava sofrendo. A gente não estava planejando um esquema para sair, fugir, ou para matar um soldado, um guarda, nada disso. A gente falava de pão, de comida. O que será que a gente vai comer hoje? Será que vai ter comida? E em troca de uma concha de sopa rala, a gente trabalhava horas a fio. Porque aquela concha de sopa rala era a minha esperança de ter um novo dia, de sobreviver, de estar vivo amanhã. O foco deles era comida dos prisioneiros. O sociólogo Herbert de Souza, quem vai lembrar dele, o Betinho, né? Ele morreu há alguns anos. Ele criou, sociólogo, né? Ele criou um slogan que se tornou referência da ação de cidadania, que é um movimento que buscou erradicar a fome no Brasil, né? E tirou milhares de crianças, de famílias do mapa da fome, né? Ele dizia, quem tem fome, tem pressa.
A palavra grega que Jesus usa aqui para fome é aquela que é insubstituível, avassaladora. Nada substitui. Se eu tiver com fome, não adianta você me dar um livro. Olha, esse livro é ótimo. Eu quero picanha. Não adianta você me dar diversão. Não adianta você me... Criança pequena, eu vejo, quando está com fome, abre o berreiro, adianta você ficar... Adianta? Eu vejo os meus amigos desesperados, o dia inteiro. Se a criança está com fome, é só mamar que resolve. Não adianta. Não vai... Nada substitui. Se você está com fome, você não pensa em outra coisa. Com fome de verdade, né? Fome. E quem tem fome tem pressa, precisa satisfazer essa necessidade. Então, enquanto outras coisas forem capazes de substituir a sua fome e sede da palavra, você não está com fome suficiente. Você não é bem-aventurado. Se você senta para estudar a palavra e o YouTube te distrai, Williams, você não está com fome suficiente. Se alguma coisa é capaz de substituir a sua vontade de crescer espiritualmente, você ainda não está exatamente lá. Não é dessa fome que Jesus está falando. Não é essa fome que te torna bem-aventurada, bem-aventurado. A fome que te torna bem-aventurada, bem-aventurado, é aquela fome que se a igreja abre às 9, você chega na igreja às 8. A igreja fecha meio-dia, você fica até 2 da tarde. É aquela que você falou de Jesus para uma pessoa, mas fala, poxa, uma pessoa é pouco, eu vou falar para a segunda. Eu li 2 versículos hoje, acho que eu posso ler um capítulo inteiro. É esse tipo de fome, né? Salomão buscou felicidade, e ele registrou isso na palavra de Deus, né? Salomão buscou felicidade em tudo que o mundo pode dar para a gente. Dinheiro, não houve ninguém que fosse mais rico do que ele. Sexo, não houve ninguém que teve tantas mulheres e tantas mulheres lindas, né, como ele. Poder, fama, beleza, sucesso. E ele disse que no fundo da garrafa de vinho, ele não encontrou nada, né? Só vazio. Então existe um espaço dentro do nosso coração que ele é o espaço que deve ser preenchido e só uma coisa pode preenchê-lo. Só uma coisa pode preenchê-lo. Então tudo bem, fome e sede, ok? Fome e sede do quê? De justiça. De que justiça Jesus está falando? O John Stott é um teólogo vivo ainda. Morreu? Mas muito recente. Anos? Poucos, né? Poucos, né? Ele passou... O John Stott ele dizia o seguinte, que a justiça bíblica ela tem 3 aspectos. Moral, social e o legal. Justiça moral é o seu caráter. É aquilo que a gente faz que agrada ou não agrada a Deus. E a gente pode, levando isso para o direito, a gente diz que justiça moral é dar a cada um o que é seu. É fazer uma justiça no seu sentido amplo, vamos dizer assim, né? Nem tudo que é legal é moral. Por exemplo, privilégio e isenção de imposto para quem já é rico. Ele não está roubando, porque a lei diz que ele não precisa pagar imposto. Mas isso é moral? É moral que alguém que ganhe muito, 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 pague nada, 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 e quem ganha pouco, pague muito, relativamente? Né? É moral que um filho que maltrata o pai ou mata o pai receba herança? E a própria norma legal se debruça sobre esses conflitos, né? Por exemplo, um pai que mata um filho ou uma filha achando que era um bandido que estava entrando em casa de noite. Isso chama legítima defesa putativa. Putativa quer dizer erro, né? Errada. Então é a legítima defesa real, que vem alguém com uma arma na sua cara, você se defende e acaba matando o seu agressor, isso é legítima defesa. Isso você não é punido por isso. E tem a legítima defesa putativa, que você acha que está sendo agredido, mas na verdade não está. Mas você tem motivos razoáveis para achar que você estava sendo atacado. E aí o pai vai lá e mata o filho que estava entrando em casa no escuro, de madrugada, achando que podia ser um bandido. Esse pai precisa ir para a cadeia? Ou ele já não sofreu a punição mais do que suficiente por ter matado o próprio filho? Né? Então a lei legal, vamos dizer assim, também se debruça sobre quando a lei confronta com a ética, né, com a moral.
Tem outras duas, isso que a gente chama de excludentes de ilicitude, né? Que excluem um ilícito, que é o estado de necessidade. Por exemplo, tem duas pessoas se afogando, você usa uma delas de boia. O mais forte usa o outro para se apoiar. É verdade, já aconteceu, náufragos. Isso é estado de necessidade, quer dizer, eu ou ele, eu vou morrer, enfim. Então é uma situação limítrofe, moral, que você fica, né, com aquela pulga atrás da orelha, que a lei cuida também de olhar para isso. E esse é um caso, estado de necessidade. Incêndio, né, você sai correndo e deixa os outros para trás, você quer se salvar. Né? E o estrito cumprimento do dever legal. E aí entra policiais, exército, bombeiro, que às vezes você mata o bandido, mata o inimigo, enfim, né, no cumprimento estrito, dentro das regras do seu dever. Né, legal. Então a lei fala assim, você também não vai ser condenado por conta disso. Enfim. E a herança do filho indigno também tem. Sabe, essas pessoas, esses casos famosos de filhos que matam os pais, a herança não vai para os filhos. A lei já passou a prever isso. De novo, porque é uma coisa que conflita com a moral. Mas não é dessa justiça que a gente está falando exatamente. A gente sabe que Deus procura que a gente tenha um padrão de vida que represente, que seja de embaixador de Cristo, que represente aquilo que Deus é. Né? Mas não é dessa fome, porque isso faria a gente cair num legalismo, né? De não vamos assistir televisão, vamos ter demonstrações externas de que a gente segue a Jesus, não importando exatamente qual é o nosso estado espiritual. E não é disso que Jesus está falando. Existe um outro tipo de justiça, como eu já disse, John Stott fala, é justiça social. Essa é mais fácil de entender. Né? Trata da relação dos homens entre si e de garantir que todos tenham condições mínimas e plenas de viver a sua vida com dignidade, seja ela como for. Né? Pela simples condição de ser humano. Todo ser humano tem a mesma dignidade, independente do berço. E justiça social é garantir que cada pessoa, independente do seu nascimento, tenha condições de ter uma casa, de comer, de beber, de vestir, de ter um trabalho, de ter uma família, de poder ter lazer, enfim. Né? Viver uma vida digna. Ninguém está falando aqui de todo mundo tem que ser milionário. Não, mas numa sociedade justa ninguém deveria ser miserável. Né? Não é esse o tipo de justiça também que nos faz entrar no reino de Deus. A palavra diz, ainda que eu desse o meu corpo para ser incendiado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Né? Não é a justiça social que salva, mas ela é resultado de uma vida que tem fé, de verdade. Né? Vamos lá ouvir Tiago, né? A fé sem obras é morta. Né? Deuteronômio 10, de 17 a 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Nós vimos isso hoje na EBD, né, pastora? Né? Essa é a verdadeira religião, né? A gente vê isso no Novo Testamento. É cuidar da viúva e dos órfãos. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Em Salmos 82, versículos 3 e 4. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Esse é o desejo do salmista, né? Que o Senhor não permita que os injustos governem, mas que seja feita justiça aos pobres. E a terceiro tipo de justiça é a justiça legal. É a justiça que trata da sua relação e da minha relação com Deus. É a justiça a qual todos os seres humanos, mortos e vivos, responderão. Todos nós compareceremos um dia diante do tribunal. Você já foi réu alguma vez? Alguém aqui já tomou um processo? Ninguém? Só eu? Você tomou? É bom ser réu? Não é. Eu fui réu trabalhista e fui réu civil já. Perdi todos. O trabalhista, vocês sabem, né? O lance lá do meu pai, né? Da rádio, lá que me processaram, tive que fazer acordo, enfim. Mas eu já fui réu 3 vezes. Perdi todas e é horrível, eu garanto para vocês, é muito ruim ser réu. Mas quer saber a notícia? Todos seremos. Todos já somos. Cada ser humano nasce réu. Todos nós nascemos réu. Por quê?
Porque nós todos estamos em pecado. Porque o pecado de um homem que entrou no mundo, de Adão, tornou todos nós sujeitos ao pecado e a sermos réus. Todos nós seremos réus pelo menos uma vez na nossa existência, diante do lago de cristal, diante do trono de Deus. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça legal. E dessa justiça, nós precisamos ser absolvidos, certo? O que nós queremos que o veredito do juiz seja qual? Que o Marcos é inocente ou culpado? Ele quer que seja inocente. Eu também quero ser isento. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus por justiça própria, mas pela justiça que nos é imputada por Deus. Nós vamos falar de outros 3 tipos de justiça, tá? Mas essa justiça é imputada, é colocada, é atribuída por Deus a nós. Homem nenhum possui mérito para salvar a si próprio. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Atos 13, 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. Essa é a justiça de Deus. A justiça que ninguém pode alcançar, senão por Jesus. O único inocente, de fato inocente, que se tornou injustiça e pecado por você e por mim. A nossa dívida, nós somos absolvidos porque Jesus é justo. Nós somos perdoados porque Jesus é perfeito. Nós somos justificados porque Jesus venceu o pecado. Essa é a justiça de Deus. Ser justificado é mais do que ser perdoado apenas, que já não é pouco. É ser considerado inocente. É você, que está me ouvindo hoje, ser considerado inocente. Como se você nunca tivesse feito nada de errado. Pega tudo que você fez de canalice, tudo, junta tudo. É como se você não tivesse feito nada disso. As memórias do nosso pecado, devem servir para a gente, se não para gerar na gente um coração agradecido. Porque elas não estão diante de nós. Não mais. Em Cristo, nós temos a justiça de Deus. E não somos condenados. Thomas Watson, ele comenta que que essa justiça ela se expressa de 3 formas também. É a justiça imputada, que é essa que existe pela fé em Jesus, que nos absolve e nos justifica. Cristo é a nossa justiça. A justiça que está imputada na nossa realidade. Tem também outra justiça, que é aquela implantada, que é aquela que vem de dentro, que nasce de dentro. É aquela que te conduz ao caminho da santidade. É a força transformadora do Espírito Santo que faz você ter fome e sede da justiça de Deus e, com isso, pecar menos. É o que John Wesley diz, que é essa inteira santificação. É a justiça implantada, a justiça de Deus que vem de dentro, do Espírito que te sela para a sua vida exterior. E tem a justiça promovida. E aqui a gente pode falar de justiça social. Quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça. Abomina o mal. Abomina o pecado. Volta lá na outra bem-aventurança. Chora pelos seus pecados e os dos outros. Ataca a corrupção. Declara guerra contra todo esquema opressor. Luta pela justiça social. Exige justiça nos tribunais, defende o direito do fraco, a causa dos oprimidos, a dignidade dos animais e da criação. Quem está transformado por dentro não tem outro desejo senão restaurar a dignidade de toda a criação e da humanidade perante Deus como já foi. Porque é isso que Jesus fez. É isso que Jesus nos concede. É isso que fala de alegria plena, de vida abundante. É mais do que uma vida agradada, do que uma vida remediada,
do que uma vida de classe média. Quem busca, tem fome e sede da justiça de Deus, luta contra o falso testemunho, contra o perjúrio, deseja que quem governe seja justo, que as leis sejam estabelecidas de forma justa. Ele obedece às leis. E a sua oração contínua é: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele deseja estar diante de Deus. Justiça para si e para os homens. Nem todo tipo de justiça vai ser consumado nessa vida. Infelizmente. Se Jesus não voltar antes, provavelmente a gente vai passar dessa vida sem que haja justiça social plena, sem que os governantes sejam tementes a Deus. Inclusive a palavra de Deus diz o contrário, que no fim dos tempos o amor vai se esfriar, que as pessoas vão ignorar a existência de Deus, né? E aí o nosso papel é lutar contra isso? Não, mas é ter um desejo ardente de que não seja assim, de que o mundo possa ser resgatado e que as pessoas possam ter para si também a justiça de Deus, né? Jesus mesmo disse lá em Mateus 26:11 e a mesma palavra em João 12:8, porque os pobres sempre o tendes convosco. Lembra quando eles falaram: Jesus, ela está aqui gastando dinheiro à toa, vamos doar para os pobres. Ele diz: você vai ter sempre pobre para ajudar. Acho que Jesus já sabe que o homem, o pecado que torna o homem injusto, vai sempre deixar a sociedade, seja ela qual for, desigual e injusta. E a gente tem o privilégio de morar num dos países mais injustos do mundo. Que frase esquisita, né? Nós temos o privilégio de morar num dos países mais desiguais do mundo. É sim. Por quê? Porque os campos estão brancos. Talvez esse discurso na Europa tenha um efeito diferente, em alguns países especialmente. Mas aqui, a gente sabe exatamente do que a gente está falando. Amém? Nós vamos ser, então, saciados. A justiça da qual a gente vai ser saciado é a justiça que nos foi imputada por Deus em Cristo. Única e exclusivamente pela fé. Então, ao mesmo tempo que a gente é chamado para a ação social, a gente é chamado para saber que, infelizmente, o mundo jaz no maligno, mas que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Amém? Romanos 3, 21, 26, eu queria ler com vocês. Queria que você me acompanhasse junto também. Romanos 3, 21 a 26. E eu achei, irmãos, de verdade, maravilhoso, quando eu li esse trecho, que o estudo das bem-aventuranças trouxe uma luz para esse trecho, porque Romanos a gente convencionou, talvez, dizer que é uma carta difícil, que é uma coisa difícil de ler, porque é meio teológico, é fechado, você tem que ler mais de uma vez o capítulo para você entender, para entrar na tua cabeça, é difícil de decorar. Essa bem-aventurança trouxe uma luz tremenda para esse trecho, de 21 a 26 do capítulo 3. Eu vou ler, tá? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O pastor Luciano Subirá diz uma coisa que eu quero abrir aspas aqui, abre aspas. A fome de justiça começa pelo reconhecimento de que nós não temos justiça própria. Começa pelo clamor de viver algo que o próprio Deus tem e anseia que nós também tenhamos. Ela passa pelo trilho de reconhecer, através do arrependimento,
que nada temos e de entender, pela fé, que Jesus nos oferece gratuitamente a sua justiça, pela obra que foi realizada na cruz em nosso favor. Esse anseio que se expressa pela fé e se apropria da justiça que Cristo ofereceu, nos leva a ser a justiça de Deus. Nós somos chamados justiça de Deus. Nossa justificação em Cristo é a justiça de Deus. Quanto mais a gente ansiar por isso, mais nós vamos ser saciados nesse mundo e no mundo por vir. Em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Fonte de água viva. Se nós temos fome e sede da verdadeira justiça, como dizia o Betinho, nós temos urgência. Quem tem fome, tem pressa. Nosso desejo deve agir para vermos a justiça concretizada hoje. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia da redenção. Hoje é o dia da sua justificação. Hoje é o dia de ter paz com Cristo. Se você não buscar ser saciado agora, talvez você não seja nunca. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, pode ter sede e fome de misericórdia no futuro, e isso pode ser negado. O homem rico morreu, foi para o inferno, e lá ele clamou por uma gota de água, e até isso foi negado. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 24. Jesus nos garante, quem tiver esse desejo agora, 6 de abril de 2025, será saciado. Quem tem fome e sede de justiça tem pressa, tem urgência de se apropriar de tudo aquilo que Deus, pela sua graça, nos oferece. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor. Essa é uma porção da tua palavra. Uma frase que Jesus disse, Senhor, tem tanto significado, tanta profundidade, tanta importância, Senhor, para as nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a entender a mente de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida que busca pela tua justiça, Senhor, de forma incessante, de forma urgente, de forma enérgica, Senhor. Oh, Pai, concede-nos, Deus, essa graça. Abençoa-nos, Deus, e que essa palavra não seja roubada pelo inimigo. Que ela produza frutos na nossa semana, frutos de justiça, Senhor. Que nós possamos ser vistos como discípulos verdadeiros de Jesus. E que a tua igreja, Senhor, possa fazer diferença para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.